Sra. Doutora Isabel da Silva Mendes, e então incumbe, porque a Sra. Doutora, que acabou agora de usar a palavra, não se referiu a ela própria, nem preciso seria, mas ainda que sucintamente, algumas notas. A Sra. Doutora Isabel da Silva Mendes é advogada há vários anos, e designadamente em Lisboa e ininterruptamente. É interventiva no seio da Ordem dos Advogados, participando em várias das suas iniciativas e dos seus órgãos. Foi membro eleito em 2 mandatos do Conselho de Ontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados, candidata a bastonária da mesma Associação Pública Profissional e também candidata a Presidente do Conselho de Fiscalização da SEPAS. A SEPAS significa, como sigla, Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Com intervenção diversa e consequente nesta área, é vice-presidente da direção e também muito nos honra por poder estar aqui presente e conosco fará a moderação. Outra questão prévia, além de mais uma vez reiterar o agradecimento pelos presentes e as respectivas forças políticas que os designaram e aceitaram, lamentar a não presença, e sobretudo pelo motivo que foi indicado recentemente, do Sr. Dr. José Guzmão, em representação do Bloco de Esquerda, e assinalar o que já foi referido, a não presença dos partidos políticos denominados Chega e Livre, com assento, tal como os representados nesta sala e sala nobre da Ordem dos Advogados, a nossa, a minha e a vossa casa, a Casa da Liberdade e das Liberdades, não puderam, por razões que desconhecemos, embora convidados na mesma época e mesma altura, responder quanto à sua presença, o que obviamente lamentamos. Qual o critério seguido? Este tão só. Explicitamos em termos breves e objetivos. Todas as forças políticas com assento atualmente no Parlamento Português foram convidadas, o que significa que temos a Aliança Democrática, a Iniciativa Liberal, o Partido dos Animais, Pessoas, Animais e Natureza, o Partido Comunista Português, o Partido Socialista. O Bloco de Esquerda estaria também, mas a situação superveniente e inesperada impede que assim possa suceder. O restante já foi identificado. Outro critério, trata-se de uma mesa redonda. E a mesa redonda significa que os intervenientes irão, com toda a liberdade, como não podia deixar de ser, e simultaneamente, como é correlativo, com toda a responsabilidade, exprimir sobre as questões colocadas pela ADVSF, neste caso, através da Sra. Isabel da Silva Mendes e de mim próprio, Presidente da direção da mesma Associação de Advogados Sem Fronteiras Língua Portuguesa, e dizer aqui o que entenda por bem e que são as posições das respectivas forças políticas, obviamente com o timbre pessoal que cada um deles não deixará, como é evidente e desejável, de imprimir. Podiam ser outras, como tudo na vida. São estas. O debate será entre os mesmos. O critério será um critério que, aplicando um provérbio latino aqui utilizado muito no mundo jurídico, é, em matéria de direitos, nós seguimos, ampliando a não restringendo. Ampliando, não restringindo. Nosso limite o tempo e, obviamente, o tema que aqui nos traz. Será permitido, possibilitado, se assim houver interesse e candidato, que os presentes na sala, a quem desde já saúdo e agradeço em nome da ADVSF, possam, querendo por escrito, formular uma questão, cada um deles, se mais houver, a ser entregue depois aqui à moderação, para que, tempo existindo, possam também elas ser colocadas e permitir a participação mais personalizada daqueles que, por algum modo, assim o entendam e queiram também enriquecer este debate. A única sine qua non é, por escrito, ligado ao tema.
O tema da nossa mesa redonda, e vou terminar, é aquele que a Sra. Isabel Silva Mendes acabou no início de mencionar. É um tema muito rico. Vai depender agora do debate. Penúltima nota. A 9 de junho próximo, em Portugal e em vários outros Estados membros da União Europeia, realizar-se-á o ato eleitoral para o Parlamento Europeu. Todos somos, podemos, devemos ser chamados e dizer presente. Em liberdade, em responsabilidade, mas, sobretudo, em não omissão. Porque, para se poder exercer este direito, muitos lutaram, muitos sofreram, muito tempo se passou. E, como sei dizer-se, quem tem direitos e não os exercita, isto agora direi eu, obviamente discutível, ou digno deles não é, ou então anda distraído. Nós queremos que a distração seja o menos evidente possível. Daí que vamos contar com o contributo e penso que todos estaremos bastante enriquecidos. Última nota e agora, o tempo. Irão verificar que não dispomos das sofisticadas aparelhagens que permitem delimitá-lo, contamos com a cooperação, óbvio, a colaboração evidente, já a vossa compreensão, mas compreensão mitigada para algum lapso, e se lapso houver, é sempre meu. Eu sou sempre o responsável. Peço-vos antecipadamente desculpa, mas não demais. Vamos tentar fazer para cada questão que seja formulada, e irão ser formuladas pelo menos 2 a 3 questões pela mesa, e face agora à ausência de um dos representantes, talvez tenhamos possibilidade de algo mais, mas pelo menos essa, cada um dos membros, aqui representantes das respectivas forças políticas, terá no máximo 6 minutos para responder. A Sra. Isabel Silva Mendes fará o sempre costumado, como sei dizer-se, controle através dos telemóveis. O tempo é o que quisermos, desde que seja bem aproveitado. No final, cada uma das forças políticas terá ainda, se assim o entender, sobre o tema que lhe interessa, obviamente de algum modo relacionado com esta matéria, 2 minutos para dizer sua justiça. E, finalmente, eu farei a apreciação final do comentário e o encerramento. Sejam bem-vindos e bom trabalho. Para formular questões, 30 minutos. A primeira questão que a ADVSF gostaria de colocar é a seguinte. O tema desta mesa redonda, que está também a ser transmitida em simultâneo online através da Justiça TV, o que agradecemos, e com a colaboração dos seus funcionários, bem como da parte da Ordem dos Advogados, através do Sr. Carlos Paiva, que mais uma vez nos dá o seu prestimoso, indispensável suprimento para as nossas limitações do ponto de vista técnico, e isto significa que também agradecemos à Ordem dos Advogados, na pessoa da Sra. Bastonária Doutora Fernanda Almeida Pinheiro, e ao seu Conselho Geral, a cedência deste Salão Novo, onde, aliás, na esteira de algumas outras iniciativas ao longo dos últimos cerca de 1 a 2 anos, a ADVSF tem procurado contribuir para a discussão, aprofundamento, reflexão de temas que entendemos que se incluem no seu objetivo e no seu estatuto, e onde os direitos humanos, a sua defesa e tudo como é relacionado ocupa um papel indispensável e necessário. Agradecemos, pois, também esse tipo de cedência e toda a colaboração. Gostaríamos de colocar, e o tema é este, eu recordo só, a Europa e os direitos humanos, em tempo de guerra. Falemos, pois, da Europa. Todos que aqui estamos, nenhum de nós é, tanto quanto julgo saber, infelizmente, apátrida, quer dizer que temos, seja o entendimento que se deva, uma pátria, uma nacionalidade e muitas questões de fronte. Mas pelo facto de integrarmos e fazermos parte de um Estado, ou do lar de Estados,
membro da União Europeia, anteriormente designada, como sabemos, por Comunidade Económica Europeia, logo no seu início. O que é facto é que somos também cidadãos europeus. E às vezes esquecemos disso. Alguns não se esquecem. E isso significa, basta ter presente o chamado fenómeno bem presente da imigração. E muitos, com desejo legítimo de alcançarem uma vida diferente e certamente melhor, pretendem também ter, com maior ou menor cuidado e importância, um documento, qual seja um passaporte, o passaporte português, porque ele é também um passaporte europeu. Cidadãos europeus que somos, forças políticas representadas no Parlamento Português, Portugal, membro desta associação e organização supranacional desde 1986, então põe-se esta questão, e é a questão que, por igual, coloco, dando início à palavra, por ordem alfabética, utilizando a designação mais comum e o último da respectiva denominação, à Sra. Doutora Carla Rodrigues, em representação da Aliança Democrática, e depois, sucessivamente. A questão é esta. Hoje, como cidadãos europeus, sendo nacionais de um Estado membro da União Europeia, que direitos e que deveres entendem que são os fundamentais a sublinhar, a defender, a lutar, de alguma forma, a exercer em Portugal e, particularmente, no próximo Parlamento Europeu. Porquanto, tanto quanto julgo saber, todos os membros aqui presentes são também candidatos das listas que cada uma das forças políticas entendeu por bem apresentar às eleições de dia 9 de junho de 2024. São, pois, candidatos ao Parlamento Europeu. Parlamento Europeu que, sublinho, é o único órgão previsto estatutariamente que possui a faculdade eletiva. Isto é, os cidadãos são chamados a poderem escolher. Nos outros órgãos, tal, hoje ainda não é permitido em termos dos estatutos e dos tratados que disciplinam. Senhores candidatos, Sra. Doutora Carla Rodrigues, faça a favor.